Pessoal, bom dia a todos. Espero que o som esteja bom nesse nível. Bom dia a todos os presentes, a todos que estão aí nas agências nos acompanhando. Para mim é uma novidade, né, poder participar de uma exposição como essa, colocando aí a internet como uma ferramenta importante, né? Então, se eu não estiver desempenhando bem o papel de William Bonner, vocês me desculpem que é uma coisa meio nova para mim, né? Bem, nós vamos tratar de um tema que a CETESB ela já incluiu no processo de licenciamento, como a doutora Ana Pazini já falou, né? Que é a nossa decisão de diretoria número 70, 2016/C. Né? É uma decisão de diretoria que foi publicada agora em abril de 2016, mas, diga-se de passagem, é uma DD que foi revisada em cima de uma DD que já tivemos aí publicada no ano de 2013, a chamada DD número 154. Né? Nós vamos contar direitinho o histórico para poder contextualizar essa informação. E essa decisão de diretoria, ela foca sobre o programa de gerenciamento de riscos para as administradoras de rodovias, para o transporte de produtos perigosos. Nós vamos ver também que essa DD, que esse ferramental, ele não se baseia unicamente no aspecto de planos de emergência, ou seja, um aspecto mais corretivo, mas também ela abarca uma questão preventiva, tentando minimizar a geração de acidentes. Né? Então, nós vamos contextualizar essas informações. Antes de começar, eu gostaria muito e já faço isso com bastante satisfação, né? Porque eu estou aqui representando um grupo de pessoas, tanto técnicos da CETESB, como também de profissionais de instituições fora da CETESB, né? Que participaram da elaboração desse instrumento. Né? Então, eu gostaria muito de colocar aqui a equipe técnica que participou da elaboração desse PGR, né? Além de mim, o Edson Haddad, o Marco Antônio José Lainha, o Mauro de Souza Teixeira, com uma colaboração interna de técnicos também aqui da casa, o Jorge, nosso gerente da equipe de atendimento, emergências, o Marcos Tadeu Seriacop, o Rodrigo Passos Cunha, o Camilo Fragoso Jorge e a Celina Bragança. Então, nós tivemos uma colaboração bastante grande desses técnicos internos, como também, e nós vamos ver isso no histórico que eu vou apresentar em seguida, que tivemos o apoio, e importante também, de pessoas externas, né? do poder da iniciativa privada. As concessionárias de rodovias, por meio da BCR, né? A Artesp, que é a Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Transporte, DR e DERSA. Então, nós tivemos também a colaboração dessas pessoas. Ok? Para a gente, então, contextualizar o documento, como é que foi a sua inserção na CETESB, é interessante que a gente relate um pouco do histórico de como isso aconteceu ao longo do tempo. Né? Então, antes de entrar exatamente no PGR, na DD 70, gostaria de apresentar um breve histórico. Quando foi em 1998, tá ok? Foi publicado uma resolução SMA número 81. Essa resolução SMA 81, ela trata sobre o licenciamento de atividades de pequeno potencial nas rodovias. Mas existe um anexo, o anexo 1, né, da resolução SMA 81, que é o único anexo, é o anexo que trata sobre planos de ação de emergência. Não é? Então, esse anexo 1, eu vou mostrar também em seguida, ele, na verdade, é um termo de referência para que as concessionárias e administradoras de rodovias elaborem seus planos de emergência dentro de um formato pré-estabelecido e padrão. Né? Então, isso já foi um avanço, porque os planos que começaram a ser desenvolvidos pelas concessionárias a partir de 98, eles já começaram a vir para análise e manifestação da CETESB sob uma ótica padronizada. Isso foi bastante interessante. Então, nós temos aqui
um jeitão aqui de como é que é esse anexo 1 da SMA 81. Então, na verdade, o que nós temos é um roteiro para elaboração de planos de ação de emergência. Portanto, é uma ferramenta que foca nas questões de consequência. Não é? Aconteceu um acidente, o que fazer? Minimizar impacto. Essa que é a ferramenta que estava sendo adotada aqui pela CETESB com base na SMA 81. Né? Não existia ainda uma consideração preventiva, ou seja, além de a gente gerenciar a consequência, minimizando o impacto, teríamos também que gerenciar o quê? A frequência, tentar diminuir o número de acidentes. Né? Mas essa resolução SMA ela passou a ser utilizada depois de 98. As concessionárias começaram a elaborar seus planos e começamos a receber uma série de planos das empresas para ser, então, analisados e aprovados. Aí, só que nós temos aqui uma estatística, que é a nossa estatística aqui do nosso CIEC, o Sistema de Informações de Emergências Químicas, que mostra claramente de que dos acidentes que nós atendemos, não só a equipe de atendimento a emergências, como também as agências que estão aí na ponta, né, nas suas áreas de competência, atendendo aí dia a dia os acidentes, esses acidentes são convertidos em um registro. Então, nós temos aqui a nossa estatística que mostra que nós temos aqui, desde 78 até 2015, um total de 10.409 emergências atendidas. E desse total de emergências, 45% praticamente são relativas ao transporte rodoviário. Portanto, é o modal que mais gera acidentes no território de São Paulo. E certamente isso pode ser extrapolado para o Brasil de forma geral. Né? Então, nós percebemos que, ainda que a SMA 81 tenha trazido um benefício bastante grande, que é a inserção do plano de ação de emergência dentro de um modelo padronizado, nós verificamos que teríamos que atacar a situação também no aspecto de tentar minimizar isso aqui, ou seja, diminuir o número de acidentes, que seria o outro braço do gerenciamento de riscos. Nós diminuímos a frequência, não é? Ou então nós minimizamos a consequência. Então, nós começamos a trabalhar, não é? Elucubramos aí, já começamos a formar um grupo, né? Um GT, para ver essa questão da revisão dessa SMA 81 e tentar inserir no bojo dessa SMA não só o aspecto corretivo, mas também aspectos de prevenção. Então, de 2003 a 2007, né, foi criado um grupo, né, um GT, chamado GT Rodovias. Esse grupo ele foi formado dentro da Câmara Ambiental da Indústria da Construção. Né. Esse grupo se reunia periodicamente com aquelas pessoas que eu já mencionei anteriormente, né, as pessoas que tomaram parte da elaboração do PGR. Então, de 2003 a 2007, nós desenvolvemos um boneco desse novo PGR, colocando também aspectos de prevenção e não só corretivo. Né? Esse boneco, esse PGR de rodovias, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos para os administradores de rodovias para o transporte de produtos perigosos, que nós carinhosamente chamamos de PGR Rodovias, ele então foi submetido em 2007, né, a uma apresentação. Né, foi aqui na sala do Consema, a gente lembra direitinho desse dia. Né, nessa reunião estiveram presentes, além da CETESB, a BCR, né, a Artesp, várias concessionárias de rodovias também vieram para essa reunião, além do antigo DAIA, que hoje é a Diretoria de Licenciamento Ambiental. Né? De Licenciamento Ambiental, né? Desculpem. Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Isso mesmo. Licenciamento. Apresentamos o PGR, né, para esse grupo, e daí começaram a ter alguns questionamentos técnicos de como é que seria esse PGR, como é que seria o emprego desse documento. Né? E como esse instrumento ele foi criado dentro da Câmara Ambiental da Indústria da Construção, portanto um fórum onde se abre a discussão
não só do poder concedente, mas também do setor produtivo. E a ideia é justamente essa, você alinhar procedimentos de forma que as duas partes consigam discutir e chegar num senso comum de um instrumento que seja bom para as duas, né? Então, esse PGR ele foi colocado novamente para um grupo novo, né? Agora, nesse momento, de 2007 a 2008, foram feitas reuniões integrando não só as pessoas internas aqui, os técnicos da CETESB, como também técnicos da BCR e também da DERSA, por meio de algumas concessões que fazem parte da BCR. E nós chegamos num outro modelo muito parecido com o original, com algumas pequenas inclusões, certo? Ok? E de 2008 a 2011, a BCR começou a questionar bastante a CETESB em relação à inserção do PGR dentro do processo de licenciamento, porque isso poderia, de certa forma, provocar algum conflito, algum impacto nos processos no processo de licenciamento que também estava sendo colocado junto à Artesp, as concessões. Então, chegou o momento, em 2011, que a BCR questionou a CETESB, não é, o possível impacto nos contratos e concessões e a absorção de novos custos para o cumprimento da elaboração do PGR. Eles estavam preocupados com esses custos, esses impactos que possivelmente poderia ocorrer nos contratos de concessão já implantados juntamente à Artesp. Esse questionamento foi levado à Artesp. Em 2012, a Artesp oficialmente se pronunciou de que a iniciativa, não é, da CETESB, ela tem é apoiada pela Artesp, tá certo? E que então as concessionárias realmente incorporassem dentro do processo de licenciamento o PGR tal qual estava apresentado para eles, tá bem? Então nesse momento, depois dessa resposta da Artesp, a BCR acolheu o PGR como instrumento técnico, de forma que ele foi aprovado na Câmara Ambiental dentro da construção. E seguindo um rito final da Câmara, ele foi aberto à consulta pública por cerca de 1 ou 2 meses, se não me engano, né? Depois desse período, então, nós recebemos algumas sugestões, avaliamos algumas delas, de pessoas que acessaram o PGR e fechamos o documento, tá bem? Então, em 2013, nós tivemos o documento formalmente implantado como uma ferramenta de licenciamento na CETESB e foi publicado por meio da DD número 154 de 2013/C, também 2013. E foi publicado no Diário Oficial do Estado em 9/5 de 2013. Com a utilização, bem, a partir desse momento, as concessionárias começaram a produzir os seus PGRs já no modelo da 154, né? Não era mais a SME 81 que estava sendo utilizada para o licenciamento. Aquele anexo 1, ele foi, ainda que a SME não esteja revogada, o anexo 1 ele foi colocado de escanteio e começou-se a utilizar a DD 154 para as questões de risco no transporte de produtos perigosos pelas concessionárias. E quando foi em 2016, nós fizemos alguns pequenos ajustes nessa DD 154, né? Porque pelo próprio uso por parte das concessões e pela nossa avaliação do documento internamente, tem muitos técnicos aqui na casa que avaliam os PGR, né? O Luciano avalia, o Alexandre avalia, o Agnaldo, o Anderson, o Mauro, o Jorge, esqueci alguém? O Sérgio, desculpa, Sérgio. Então nós temos aqui, e o Edson. Desculpa, Edson. Então, os técnicos que avaliam os PGR, nós conversamos entre nós, quando fazemos as análises, e detectamos algumas melhorias que poderiam ser feitas, né? De modo que a DD 154 ela foi revogada e, através desses ajustes, foi publicada a DD número 70. Tá ok? Então, foi esse o histórico de inserção do PGR no âmbito da CETESB. Tá bem, pessoal? Bem, para vocês que estão aí na ponta, né, a gente sabe que vocês atendem emergência, estão aí
localizados aí em áreas estratégicas aí de São Paulo, e o rodoviário acaba sendo um modal que realmente é importante nas emergências, né? Em termos de frequência de ocorrência. Então, eu fiz aqui um levantamento daquelas concessões que hoje apresentam o PGR no modelo do formato ou da 154 ou da DD70, tá bem? Então, nós temos aqui a Rota das Bandeiras, região de Campinas, o Rodoanel Leste, também, a concessão é a empresa SPMar, a CCR Autoban, né? O Rodoanel Oeste, o Sistema Anchieta Imigrantes, a Via Norte, Autovias, Via Oeste, Intervias, Centrovias e TEB. Tá ok? E também temos a Nova Tamoios. Tá certo? Que também é uma outra concessão que já está passando pelo PGR no formato atual. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia da jurisdição de cada uma dessas concessões, isso é estratégico para nós que atendemos a emergência. Por quê? Se nós sabemos qual a rodovia que já passou por esse procedimento, esta concessão, né, ela já tem o documento fisicamente implantado no seu CCO, no seu Centro de Controle Operacional, e se for necessário, vocês ou nós que estamos aqui, e vamos para uma emergência, nós podemos solicitar ao inspetor de tráfego que está lá no local, que pertence à concessão, que leve em campo o plano de emergência para poder fazer uso, né? O plano de emergência, que faz parte do PGR, nós vamos verificar, ele é um instrumento de uso, né? Ele é um instrumento prático de campo, para ser utilizado realmente para adquirir informações. Então, nós temos aqui, voltando naquelas mesmas empresas, né? A CCR Rodoanel Oeste, que pega a região aqui da região metropolitana de São Paulo, né? A região aqui de Caieiras, a região de Embu, tá ok? Temos aqui o Rodoanel Leste, que já vai pegar a região de Mauá, a região aqui de Arujá, Suzano, também. Temos a Rota das Bandeiras, que pega toda a região aqui de Campinas, Atibaia. A Ecovias, que está pegando aqui o Planalto, a região do ABC, e mais a região da Baixada Santista, né? Cubatão. A CCR Autoban, que pega aqui um eixo bastante importante, que são duas rodovias aqui muito utilizadas, que é a Anhanguera Bandeirantes, até a região de Limeira. A Via Norte, que pega aqui a região do interior, está meio apagado aqui, mas aqui é a região de Bebedouro, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Orlândia, Igarapava. A Autovias, que pega a região aqui de São Carlos, São Simão, Cravinhos, Ribeirão Preto, Batatais, Franca, tá bem? A Intervias, Piracicaba, Limeira, Itapira, Leme, Porto Ferreira, São Carlos, tá bem? A Centrovias, a região de Bauru, Jaú, Brotas, São Carlos, Limeira, Rio Claro. A Via Oeste, que também é uma outra concessão bastante importante, que pega as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco. Pegando aqui a região, obrigado, a região da metropolitana de São Paulo, chegando a São Roque, Cotia, Araçoiaba e também a Sorocaba e Itu. E a TEB, pegando a região de Barretos, Colinas, Bebedouro, Pirangi, Monte Alto, Taquaritinga, Catanduva. E também, como citei, a Nova Tamoios, que pega a região de São José dos Campos, né? E todo o Planalto, na verdade, né? A região, chegando até Caraguatatuba também, tá bem? Então, para vocês que estão aí na ponta, atuando como respondedores aí de emergência nas agências, é importante que essa informação seja veiculada no sentido de que vocês possam solicitar para o CCO da concessão o PGR, principalmente o PAI, o Plano de Ação de Emergência, porque ele já tem esse formato aí para poder ser utilizado em campo.
Tá bem? Bem, voltando então a DD. Né? Vamos agora entrar na parte técnica mesmo da DD. O que é o PGR Rodovias, como nós concebemos ele. Né? Ele é pedido, ele é solicitado ao longo do processo de licenciamento para a obtenção de licença de operação. Tá bem? Então nós temos aqui o rito de LP, LI e LO, aqui nesse momento em que o interessado, né, tem que apresentar para a CETESB o PGR, né, no modelo da DD70 para análise e manifestação. Então, o processo entra na área do Rodrigo, entra na área do Camilo, através da diretoria aí. O Camilo ele repassa esse PGR para o setor de atendimento a emergências, para análise e manifestação. Né? Sendo aprovado, né, emitido parecer aprovando o documento, geralmente nós não aprovamos da primeira vez. Né? O documento não vem redondo, ele tem que ser feito alguns ajustes. Então, o parecer indica que ele tem que ser revisado, ele volta para o interessado, é feita uma revisão, nós recebemos novamente. Não é? Algumas vezes esse vai e volta não é uma vez só, é 2, 3 vezes, né? Mas, de qualquer forma, chegando no final, ele é aprovado, né? E o instrumento acaba sendo utilizado para a emissão da licença de operação. Aqui nós temos a cara da DD, né? A DD70, que dispõe, então, sobre o programa de gerenciamento de riscos para os administradores de rodovias para o transporte de produtos perigosos, que é o PGR Rodovias. Tá bem? Tem um link aqui, tá claro, eu não sei como é que vocês estão recebendo a informação aí no terminal de vocês, aqui está bem claro, mas esse link, né, ele remete justamente à DD. Então, quem tiver curiosidade para acessar a DD, para ler essa DD, né, que é o que a gente vai comentar agora em seguida, é só vocês darem um clique, né, aqui nesse link, que vocês vão poder baixar a DD. Tá bem? Bem, como é que é a composição, então, desse documento? Esse documento ele está dividido em algumas partes. A primeira delas é um diagnóstico. Para que a empresa ela possa gerenciar os seus riscos, isso é uma coisa básica, né? Ela precisa conhecer o seu processo. Né? O pessoal do risco está aí, está vendo para mim, concorda com isso. Né? Se eles não conhecerem o seu empreendimento, como é que eles podem fazer uma boa gestão do risco? Né? Então, a primeira parte do PGR é um diagnóstico. A concessionária tem que fazer um diagnóstico do seu empreendimento para que eles conheçam o seu empreendimento. E para nós que estamos recebendo o PGR para análise, nós também temos que ter elementos para poder fazer uma boa análise. Né? Então, a primeira coisa é fazer uma descrição da rodovia. Eles têm que apresentar para nós, né, no PGR, a descrição da rodovia considerando a extensão da rodovia, o número de faixas e pistas, tipos de sinalização, as quilometragens, municípios que são interceptados pelo traçado, pela rodovia, pontos de apoio, obras de arte, pontes, túneis, né, viadutos, praças de pedágio, balanças, pátios de estacionamento, acessos, interferências externas como dutovias, ferrovias, entre outras mais. Tá bem? Então ele vai fazer um levantamento dessas informações e vai fazer um descritivo em relação a isso que nós citamos. Ele vai conhecer mais a fundo o empreendimento dele. Essa aqui é a colocação. E nós que vamos receber, nós também vamos ter uma ideia bastante formada do que é aquele empreendimento. Para a gente ter também um valor de juízo, para poder depois analisar bem o documento. Bem, depois da descrição da rodovia, eles vão entrar num diagnóstico do entorno. Eles vão diagnosticar o que tem no entorno dessa rodovia. Né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é uma identificação
e quantificação de produtos perigosos que passam pela rodovia, né? Então, antes de chegar exatamente no que tem no entorno, que é essa questão aqui, eles têm que fazer um levantamento do que passa pela rodovia. Isso também é estratégico, né? Porque cada rodovia tem um perfil de escoamento diferenciado, né? Tem rodovias que têm um escoamento de produtos perigosos muito comum e muito frequente, enquanto rodovias que têm um escoamento muito baixo, devido à localização da rodovia e tudo mais, né? Distância de polos industriais e tudo mais. Então, e essa identificação aqui e quantificação de produtos perigosos vai propiciar ao empreendedor um conhecimento do que passa no seu empreendimento, do que passa na sua rodovia, em termos de cargas perigosas, em termos de produtos químicos. Tá bem? E nós estabelecemos aqui uma metodologia de como que eles vão obter essa informação. É a seguinte a metodologia que eles vão utilizar. Eles vão fazer 30 amostragens em períodos de 4 horas ininterruptas. Tá bem? E uma coisa importante, essas amostragens, elas não envolvem abordagem. Tá bem? Não é necessário parar o caminhão para se obter a informação. Simplesmente a pessoa que vai fazer o levantamento vai ficar na rodovia vendo o fluxo de caminhões e, através da simbologia do caminhão, ele vai conseguir identificar o que tem naquele caminhão, né? Através da simbologia ONU, que nós conhecemos, né? Que são aquelas placas que estão no caminhão, na parte da frente, na lateral e na parte traseira, nós temos condições de saber a classe do produto que está sendo transportado, quais são os riscos daquele produto e assim por diante, né? Então, eles vão fazer essas amostragens de períodos de 4 horas, são 30 amostragens, e vão fazer um levantamento daquilo que passa, observando a simbologia de risco que está naquele caminhão. As amostragens devem ser realizadas durante um período de 90 dias. Isso é importante, porque se nós pegarmos um período curto, por exemplo, concentrarmos uma amostragem em 5 dias, por exemplo, nós podemos estar pegando alguma condição extrema da rodovia que não seja usual para aquela rodovia. Então, se nós abrimos essa amostragem para um período de 90 dias, nós estamos tentando pegar a normalidade daquilo que acontece na rodovia em termos de tráfego, né? Então, nós temos uma visão mais fiel do real a partir de uma estimativa bem feita, né? Amostragens contemplando classe, subclasse e número ONU, como já falamos. Eles vão observar a simbologia do caminhão, vão anotar isso e vão ter uma tabela, um inventário daquilo que passou e o que tem em cada caminhão. Evitar a realização de amostragens em dias ou períodos atípicos. Também fim de semana, feriado, porque aí o escoamento não vai ser o usual para aquela rodovia. Realizar as amostragens em horários alternados, né? Nunca fazer amostragens sempre no mesmo horário, porque também nós podemos ter uma influência e deixar a amostragem um pouco menos fiel ao que realmente acontece. Então, fazer essa amostragem em horas alternadas. Ele vai fazer, através dessa metodologia, ele vai obter informações muito relevantes para ele. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui é o PGR da Rota das Bandeiras, né? Especificamente a SP65, que é a rodovia Dom Pedro I. Parênteses, geralmente os PGRs que nós recebemos para análise não vêm por rodovia, na verdade é por concessão. E cada concessão gerencia não uma, mas algumas rodovias. Então nós temos um estudo que vem blocos de rodovias, né? No caso aqui da Rota das Bandeiras, nós temos a SP65, como temos outras rodovias mais que compõem a gestão da Rota das Bandeiras. Isso acontece para outras mais que nós colocamos anteriormente, né? Então aqui eu peguei o exemplo da SP65. Então vocês percebem, né, através desse estudo que foi feito, baseando-se naquele modelo, naquela metodologia, que eles conseguem estabelecer o que tem mais, o que passa mais na Dom Pedro I, né? Nós temos aqui, por exemplo, gases, né? 16% do que passa na rodovia são gases. Tá bem?
Líquidos inflamáveis, classe 3, 53%. O carro-chefe, o que mais passa, né? Sem fazer trocadilho, o carro-chefe do transporte ali são os líquidos inflamáveis. Então, o que mais passa ali na rodovia é a classe 3, líquidos inflamáveis. E nós temos aqui, né, um refinamento da informação ainda, né? E podemos verificar que na SP65, dentre as classes mais comuns, o que mais realmente passa ou é escoado pela rodovia é o etanol, álcool etílico. Tá bem? Isso é importante para eles? Sim, é um conhecimento básico, né, que eles podem, inclusive, ajustar um plano de ação de emergência particularizado para a sua realidade. Né? Então, é outro nível de conhecimento que a rodovia vai ter, né, que não tinha antes. Né? Isso aqui foi um grande ganho em relação ao diagnóstico da própria concessão. Tá bem? Depois dessa parte de identificação de produtos perigosos, passa-se para um outro bloco de informações, que é a obtenção do que tem no entorno. Né? Ou seja, já se tem a descrição da rodovia, já se tem o que passa pela rodovia. Agora, o que tem ali ao longo do traçado, em termos de recursos hídricos, também, em termos de ocupação humana, em termos de ambientes naturais que estão associados ao entorno da rodovia. Né? Então, tendo-se esses elementos aqui estabelecidos, nós podemos chegar na vulnerabilidade do entorno. Né? Então, aqui, nesse caso, eles vão fazer um levantamento dos recursos hídricos presentes ao longo do traçado, ambientes naturais presentes também, as áreas protegidas, que eventualmente são cruzadas pela rodovia, e também a ocupação humana. Tá certo? O critério aqui de recursos hídricos ele é estabelecido através da CONAMA 357, né, para classificação dos recursos hídricos, e pelo decreto estadual 10755. Os ambientes naturais através do Código Florestal vigente e também dos mapas de vegetação do IBGE, e a ocupação e os ambientes naturais e áreas protegidas através da lei da SNUC, que é a lei 9985 de 2000. Tá certo? Esse levantamento ele é feito desde as bordas da rodovia, somando-se 300 metros para ambas as laterais. Então seria isso aqui. Nós temos aqui o traçado, né? Nós temos a rodovia aqui. Esse levantamento que eu mencionei tem que ser feito considerando-se 300 metros para ambos os lados da rodovia, e tudo que eu tiver aqui em termos daqueles elementos que eu mencionei anteriormente, eles devem ser levantados, né? Deve ser feito esse levantamento do que tem ali, e posteriormente a esse levantamento, eles devem ser categorizados em graus de vulnerabilidade. Ou é uma elevada sensibilidade, ou é uma moderada sensibilidade. Em relação a recursos hídricos, como é que seria feita essa classificação? Se eu tiver ao longo do traçado, não é, algum corpo hídrico que cruza a rodovia, ou que esteja até 300 metros na sua lateral, ele já é contabilizado, e depois ele é classificado quanto a quê? Se é um recurso da classe especial, classe 1, 2 e 3, de acordo com a CONAMA 357, e que ainda tenha captação pública até 5 km a jusante. Né? Nós consideramos, quando fizemos o PGR, de que o fato de eu ter uma captação pública próxima, tratamos esse recurso hídrico como muito sensível. Por quê? É muito possível que eu tenha um comprometimento de uma captação, porque ela está muito próxima do local do acidente. Tá bem? Então, se eu tenho uma captação pública até 5 km a jusante, esse corpo d'água então é classificado como de elevada vulnerabilidade. Se eu tiver a questão for um recurso hídrico, não é? Ou seja, águas da classe 1, 2 e 3, mas que não tenha captação pública
a jusante, então esse recurso hídrico ele seria, comparativamente ao primeiro, menos vulnerável, ou menos sensível. Então, ele receberia aqui um grau de sensibilidade moderada. Em relação aos ambientes naturais, a categorização seguiria da seguinte forma: áreas de serras e ou unidades de proteção integral interceptadas pela rodovia, de acordo com a lei da SNUC. Aquelas unidades que têm um apelo legal, que seja uma área, que seja uma unidade de proteção integral, ali eu tenho uma restrição ambiental muito maior. Então, seriam áreas de elevada sensibilidade. Contrariamente, se for uma área alagada, perene, costeira ou interior, até 300 metros da rodovia, e unidades de conservação que não sejam aquelas de proteção integral, estariam recebendo uma classificação de moderada sensibilidade. Tá bem? Então, vocês percebem, nós estamos aqui fazendo um crescente na nossa avaliação. Um diagnóstico da rodovia, né? O que passa de produtos perigosos na rodovia, o que tem ao longo da rodovia, nas suas margens, até 300 metros, e categorizado em graus de vulnerabilidade diferente, sendo elevada ou moderada sensibilidade. Esse pacote de informações aqui, ele vai depois ser utilizado para obtenção de medidas preventivas de acidentes, que nós vamos ver lá um pouquinho para frente. Ok, pessoal? Depois desse diagnóstico feito, existe um outro bloco de informações que devem ser obtidas, que é a identificação de trechos de maior incidência de acidentes. Qual que é a filosofia desse item? A empresa ela tem que fazer uma análise histórica de acidentes, considerando-se os últimos 12 meses, tá ok? E esse levantamento é feito para acidentes envolvendo veículos de carga. Pode ser carga, produto perigoso? Sim, mas pode ser qualquer outro tipo de carga, porque o que interessa aqui é a tipologia do acidente, né? Então é feito um levantamento do número de acidentes desses últimos 12 meses, tá ok? Através desse levantamento, se pode obter a média de acidentes por quilômetro da rodovia. Então, se eu tenho uma rodovia que tem 300 quilômetros de extensão, e eu tenho ali 90 acidentes registrados ao longo desse último ano, essa rodovia tem uma média de acidentes por quilômetro igual a 3. Tá bem? E esse número ele vai ser utilizado depois, nós vamos ver como, para a obtenção de trechos onde existem uma maior incidência de acidentes. Tá ok? O trecho de maior incidência de acidentes é um trecho em que o número de acidentes é maior do que o valor médio da rodovia. Então, se eu tiver um determinado trecho onde eu tenho uma concentração de acidentes que seja maior do que a média para aquela determinada rodovia, nós já consideramos aquele trecho como sendo um trecho onde eu tenho muitos acidentes. Ou seja, nós estamos identificando trechos de maior incidência de acidentes. Tá bem? E é isso que eles têm que fazer para poder ter uma noção do que acontece em termos de acidentes no seu traçado. Aqui eu tenho um exemplo de como obter essa informação e vamos dar um exemplo hipotético aqui. Suponho uma rodovia que tem uma média de acidentes por quilômetro igual a 3. Aquele mesmo exemplo. De repente é uma rodovia que tem 300 quilômetros, foram registrados 90 acidentes nos últimos 12 meses, ele fez a conta dividindo a extensão da rodovia pelo número de acidentes e chegou então a 3. Tá bem? Então ele tem uma média aqui de 3. Tá ok? Então, como é que ele vai fazer para obter os trechos de maior incidência de acidentes? Primeiro, ele tem que espacializar todos os registros, né? Então, de acordo com o acidente ocorrido e a quilometragem onde aconteceu aquele acidente, ele vai pontuar aquele acidente ao longo do traçado, né? Então, suponha,
pegando um trecho de uma rodovia, no km 5 mais 500, suponha, ele registrou um acidente. Teve um registro de acidente aqui. Aí no km 5 mais 800, ele teve mais um registro. No km 6 mais 200, ele teve mais um registro. E no km 6 mais 500, mais um registro. Né? No km 7, mais um registro. E aqui do km 8 ao 9, mais 4 registros. Como é que ele vai estabelecer quais são os trechos de maior incidência de acidentes? Ele tem que, a partir do primeiro registro de acidentes que ele mapeou, que ele pontuou no traçado, que seria, no caso, o acidente do km 5 mais 500, ele vai somar, a partir daí, uma distância linear de 1 km, tá ok? E vai contabilizar o número de acidentes registrados nesse km, ao longo dessa quilometragem. Se por acaso, através dessa análise, ele detectar que nesse trecho de 1 km ele tem mais registros do que está na sua média, automaticamente esse trecho passa a ser um trecho de maior incidência de acidentes. Tá ok? Depois que ele fechou esse bloco de acidentes, esse bloco específico de trechos de maior incidência de acidentes, ele vai para o próximo registro. Né? A partir do próximo registro, que é no km 7 um registro, ele vai novamente considerar 1 km para frente e vai fazer a mesma conta. Nesse caso aqui, ele tem um registro no km 7 e teria mais um no km 8. Vejam, ao longo dessa quilometragem, ele teve 2 acidentes, portanto, abaixo da média. Aqui ele não define um trecho de maior incidência. Tá ok? Ele vai então passar para o próximo registro, que seria do km 8, vai somar 1 km e vai contabilizar. Nesse caso aqui, ele tem novamente 4 acidentes, ultrapassou a média de 3, portanto, ele detectou um outro trecho de maior incidência de acidentes. Ele vai fazer isto ao longo da rodovia para ambas as pistas. Aqui, se for uma pista simples, seria isto. Se fosse uma pista dupla, ele ia fazer para a pista norte e pista sul. Tá bem? A filosofia dessa abordagem é a seguinte: é ele conseguir estabelecer, ao longo do seu traçado, locais onde acontecem muitos acidentes. Por quê? Muito possivelmente, aqui nesses locais, alguma coisa está acontecendo que motiva a geração de acidentes. Pode ser uma curva mal feita, uma curva negativa, pode ser uma falta de sinalização que indique ao motorista que ali na frente existe uma curva perigosa. Quer dizer, ele vai ter que, em cima disso aqui, né, pensar o que está acontecendo e, eventualmente, propor algumas medidas. Tá ok? Essa aqui é a jogada. Depois que ele estabeleceu, então, esses trechos de maior incidência, ele vai, por fim, estabelecer um polígono. Por quê? Se eu tenho aqui o primeiro registro e aqui o último registro, ele definiu aqui o trecho de maior incidência. Só que a consequência do acidente não se restringe só à pista. A consequência do acidente, ela extrapola a pista para suas laterais e também para antes do primeiro registro e para depois do segundo registro. Então aqui ele vai definir um polígono, na verdade, de 300 metros desde o último registro, antes do primeiro registro, e para as laterais da via. E é nesse polígono que ele vai, então, resgatar aquelas informações que foram obtidas do diagnóstico e vão inserir nesse polígono todos aqueles elementos ambientais que foram levantados. Tem recurso hídrico nesse polígono? Esse recurso hídrico que foi levantado, ele é de alta sensibilidade ou é de moderada sensibilidade? Aqui nesse polígono existe uma área uma área protegida pela lei da SNUC. Não é? Aqui nesse polígono existem áreas de serra. Não é? Então ele vai se valer daquilo que ele obteve de informação e vai pulverizar nesse polígono. Tá bem? E qual que é a ideia? Se nesse polígono
né? Se nesse trecho de maior incidência de acidentes tiver a presença de um daqueles elementos socioambientais que foram levantados anteriormente, esse trecho ele deixa de ser meramente um local onde acontece muito acidente e passa a ser um trecho crítico. Por definição, o trecho crítico seria o quê? É um trecho onde eu tenho muito acidente e eu tenho uma ocupação lindeira vulnerável, seja ela em termos de ambientes naturais, seja ela em recursos hídricos, ou seja, se acontecer um acidente, eu vou ter uma consequência ambiental severa. Tá bem? E é nesse trecho crítico que ele tem que, então, propor ações preventivas para evitar com que acidentes aconteçam aqui. Porque, de antemão, ele já está sabendo, se acontecer um acidente aqui, a consequência vai ser severa. Tá bem? Então, essa que é a estratégia que o PGR adotou para tentar gerenciar o risco na sua parte preventiva. Tá bem? Além daquelas questões de ambientes naturais e recursos hídricos, ele também tem que pulverizar naquele polígono que eu mostrei anteriormente a ocupação humana. Tá certo? Então aqui nós temos dois exemplos. Ele vai utilizar de uma quadrícula de pontos, de 100 pontos, né? E através da metodologia que está indicada no PGR, ele vai obter se a ocupação humana naquele polígono definido é de elevada ocupação humana ou se é de moderada ocupação humana. Tá bem? Então ele vai ter, na verdade, 3 informações importantes, né? Naquele trecho de maior incidência de acidentes. Recursos hídricos, ambientes naturais, áreas protegidas e a instalação de população. Tá ok? Aqui nós temos um exemplo da utilização dessa abordagem, dessa metodologia. Esse aqui é o PGR da CCR Via Oeste, tá bem? Que pega aí a Raposo Tavares e Castelo Branco. Então vocês percebem que aqui, ó, ele definiu um polígono. Aqui virou um trecho crítico, por quê? Tem muito acidente nessa região, de acordo com o levantamento dele, e nessa região existe, aqui em azul vocês estão vendo claramente, vamos ver aqui, captação de água. Tá bem? Então, eu tenho aqui local onde tem muito acidente, associado a um local adjacente, né, vulnerável. Tá bem? Então, através desse cruzamento é que ele vai obter os trechos críticos. Ou seja, se eu tenho um trecho de maior incidência de acidentes, associado com elementos socioambientais vulneráveis e ocupação humana, esse trecho de maior incidência ele passa a ser um trecho crítico, e são nesses trechos críticos que ele tem que propor medidas preventivas, que seriam o quê? Redução de velocidade, otimização de sinalização, se for o caso, campanhas de educação preventivas, instalação de sinalizadores, telefones de emergência, sistemas de contenção de vazamentos de produtos perigosos, ou seja, são ações que ele vai propor para nós. Né? Depois que ele fez o diagnóstico, ele vai saber o que acontece, e o plano, não somos nós que vamos propor essas ações preventivas. Ele propõe as ações preventivas e nós analisamos essas ações e verificamos se realmente elas são adequadas frente aos riscos que ele tem na sua rodovia. Alguns exemplos. Aqui é uma planilha feita pela Rota das Bandeiras. Então, essa planilha ela sistematiza todo aquele levantamento que nós mostramos anteriormente. Aqui nós temos um trecho crítico que vai do KM 124 ao 124.6, portanto, um trecho que tem 600 metros de lineares, né, na rodovia. Foram registrados 3 acidentes, que está acima da média para a rodovia. Então, ele tem aqui, né, nesse trecho, ocupação humana em moderada sensibilidade. Ele tem recursos hídricos em elevada sensibilidade, possivelmente uma captação pública muito próxima do traçado. E tem ambientes naturais em moderada sensibilidade. Portanto, aqui tem um trecho crítico. Qual foi a ação proposta dele para gerenciar esses riscos?
placas de sinalização informando o manancial de abastecimento, né? Uma placa educativa que foi colocada naquele local, evidenciando para o condutor do caminhão de que ali existe um ambiente sensível e que, portanto, o cara ele merece ficar bem atento na condução do caminhão para evitar que haja acidentes ali. Outro exemplo, do KM 125.8 ao 126.4, aqui ele tinha ocupação humana em elevada sensibilidade e recursos hídricos em moderada sensibilidade. Qual foi aqui a proposta que ele passou para nós em relação a ações preventivas? Sinalização específica ao condutor de cargas perigosas e redutores de velocidade, né? No sentido de fazer com que, naquele local, ele adote uma postura mais defensiva, restringindo a sua velocidade para evitar um acidente naquela região. Tá ok? Outros exemplos, né? Aqui são exemplos de placas que eles adotam ao longo do traçado. Atenção, reduz a velocidade. Aqui temos uma placa educativa, né? As placas em branco, né, são placas educativas, né? Áreas de proteção de manancial. Em caso de acidentes, ligue para o número tal, né? Então, são medidas adotadas que acabam ajudando bastante nessa parte de redução de consequências. Uma iniciativa muito interessante que vem sendo adotada, e eu acho que é uma medida que veio para ficar, devido à sua importância na gestão de recursos hídricos, né, são as caixas de contenção, né? Essas caixas de contenção, elas são exigidas em alguns casos, né, e existem alguns traçados, algumas rodovias que estão adotando já essas caixas de contenção. Qual que é a prática dessas caixas? São piscinões, vamos dizer assim, né, que são associados ao sistema de drenagem da rodovia. Então, numa questão rotineira, vamos dizer assim, essas comportas, elas estão abertas, de forma com que a água pluvial ela passe diretamente para o corpo d'água receptor, um rio próximo, né? E numa questão de uma emergência envolvendo um vazamento de líquidos, né, produtos químicos líquidos, o operador de tráfego ele vai ao local rapidamente, ele já tem no plano de emergência onde estão localizadas essas caixas de contenção, ele vai ao local, ele fecha a comporta que daria acesso ao rio e abre a comporta que dá acesso ao piscinão. Tá bem? Então ele faz um desvio de fluxo, de forma que o produto químico não vá mais para o ambiente e vá ser reservado nessas caixas de contenção. Tá bem? Essa aqui é a proposta das caixas de contenção. É proteger recursos hídricos. Tá ok? Algumas rodovias têm algumas caixas, né? A Bandeirantes tem, a rodovia dos Bandeirantes tem. Aqui nós temos um caso particular do Rodoanel Sul, né? O Rodoanel Sul, né, ele passa aqui por dois mananciais importantes na região de São Paulo, que é a Guarapiranga e a Billings. Aqui é o braço do Rio Grande da Billings, né? E todo esse traçado do Rodoanel Sul, que passa sobre a Guarapiranga e que passa sobre a represa Billings, tem essas caixas de contenção, né? Acontecendo algum acidente próximo dessas áreas aqui, existe a possibilidade de reter esse líquido e evitar com que ele chegue na represa. Tá ok? Tem alguns outros exemplos importantes. Por exemplo, o Rodoanel Leste, né? O Rodoanel Leste que passa sobre a várzea do Tietê, que é um ambiente extremamente sensível também. Existe ali uma obra de arte chamada L, que é o Encontro Leve Estruturado. Esse L ele vai ser totalmente estanque, dentro de uma distância de mais de 7 quilômetros. Ali vão ser implantadas, basicamente, no traçado leste, mais de 140 caixas de contenção. Ou seja, é uma proposta que realmente veio para ficar e é muito importante, né? Ok, pessoal? Esse é um primeiro bloco que fala sobre o diagnóstico e, em cima disso, as ações preventivas que são implantadas pela concessionária.
Depois disso, ele tem uma série de documentos, né? E esses documentos eles visam fazer com que a empresa adote procedimentos de forma que, durante a sua vida útil, ela opere dentro de critérios de segurança também. Então, aqui nós entramos no programa de gerenciamento de riscos da rodovia, né? Então, existem alguns itens aqui que ela também tem que apresentar para nós, para aprovação. Primeiro, ela tem que ter um programa de manutenção e conservação rodoviária, né? Quanto melhor for esse programa de conservação, teoricamente, a geração de acidentes vai ser menor, né? Não vou ter buraco, não vou ter locais aí que poderiam concorrer para um acidente. Ele tem que informar também rotinas de inspeção de tráfego, avarias no pavimento, objetos estranhos e animais na pista, focos de incêndio, ou seja, ele tem que dizer o que fazer, o que ele vai fazer em termos dessas rotinas de inspeção e o que ele vai propor para que isso não venha a concorrer para um acidente também. Gerenciamento de áreas de refúgio. Algumas estradas, né, apresentam áreas nos limites nas laterais da pista, onde caminhões ou outros veículos podem estacionar por um período curto, né? A ideia é essa, só para fazer algum reparo simples e para prosseguir viagem, né? E, eventualmente, essas áreas de estacionamento aqui, elas podem servir também para pequenos reparos com caminhões que estejam com produtos perigosos. E como é que eles vão gerenciar esse tipo de local? Investigação de acidentes e incidentes, eles têm que ter também esses procedimentos implantados no âmbito da sua gestão. A ideia é a seguinte: cada acidente que acontece, esse acidente é investigado, abre-se uma comissão interna no âmbito da concessionária, esse acidente ele é bastante investigado, e de forma com que se evite reincidências com a mesma tipologia desse acidente que foi analisado. Ou seja, identificou o acidente, fez uma investigação e alguma medida pode ser feita de forma que um outro acidente com essa tipologia possa ser evitado. Essa que é a estratégia que eles têm que adotar. Eles têm que ter também um banco de dados de incidentes e acidentes, né? Esse banco de dados vai ajudá-los, inclusive, na obtenção daquele histórico que nós já mencionamos anteriormente. E a capacitação dos recursos humanos, né? Essa capacitação ela permeia não só aulas teóricas. Aqui nós temos um exemplo de uma grade de aulas teóricas. Aqui nós temos uma modalidade de treinamento que são riscos químicos, né? Aqui eles vão ter um curso com uma duração de 24 horas aula teóricas, com reciclagens previstas a cada 12 ou 18 meses, e o público-alvo vão ser os funcionários operacionais, né? Então, eles passam por treinamentos periódicos que têm relação direta com o tema produtos perigosos. Além das aulas teóricas, tem também que ser realizados simulados. Esse simulado ele tem várias finalidades, não só treinar os técnicos da concessão, como também motivar a integração, né, da empresa com os demais entes que vão trabalhar na emergência, que sejam empresas de fora ou também instituições públicas que vão estar no âmbito do comando da operação para se poder fazer um bom atendimento. Então, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária, se for uma rodoviária estadual, ou então a Polícia Rodoviária Federal, se for uma rodovia federal, o gestor de águas local, o meio ambiente, né, a CETESB. Então, os simulados, eles congregam, não é, todas essas empresas e instituições para que eles possam atuar de forma integrada. Isso é muito importante, porque através desse simulado nós podemos obter muitas informações para implementar, né, melhorar planos, melhorar ações e assim por diante. E campanhas educacionais também são motivadas, né, ao longo neste PGR.
Aqui eu dei um exemplo dessas campanhas educacionais. É uma campanha que foi feita pela CCR Via Oeste, chamada Acorda Caminhoneiro, né? Essa campanha ela visa alertar os motoristas sobre os riscos da sonolência ao volante, uma das principais causas de acidentes no trânsito. O que acontece? Ao passar pelas balanças, o motorista é abordado e recebe material informativo com dicas de segurança, o uso das faixas à direita, os perigos de misturar álcool e direção, ou seja, na verdade é despertar uma consciência para o condutor para que ele possa ter uma postura mais defensiva na hora de estar conduzindo o caminhão, né? Então é um exemplo aqui de campanhas educacionais que visa, né, prevenir acidentes também. Auditorias também estão previstas no PGR, né, para verificar se todas essas questões dos programas estão sendo implantados, né, e qual que está sendo o retorno desse PGR dentro da empresa, né? Está sendo efetivo, né, a implantação do PGR? E também está previsto a revisão do PGR a cada 4 anos. Tá bem? Esse PGR é revisado porque o empreendimento é dinâmico, né? E, portanto, esse dinamismo ele tem que estar sendo impactado no PGR. Ele tem que ser revisado para ser atualizado a cada 4 anos. Bem, pessoal, e para a gente finalizar, o Edson já levantou o cartão amarelo para mim, daqui a pouco eu venho vermelho, que é falar rapidamente sobre o último bloco de informações que tem na DD 70, que é o plano de ação de emergência. Tá bem? O plano de ação de emergência, elaborado também pelo interessado, pela concessionária, ele tem que ter algumas características importantes que a gente considera. Primeiro, tem que ser um plano objetivo, né? Tem que ter objetividade. Nós já recebemos planos de emergência que tinha no anexo o índice pluviométrico da região nos últimos 5 anos, né? O que fazer com essa informação em termos práticos, né? Sabendo que o plano de ação de emergência ele é um documento de consulta, ele tem que estar na viatura do operador de tráfego, né? Ou então no CCO da empresa. É um documento que deve ir a campo e deve ser utilizado pelas equipes de intervenção e para quem mais estiver no local poder utilizar, né? Então nós sempre recomendamos que seja um plano enxuto, né, e objetivo, onde as informações essenciais estejam ali. Tá ok? Então, o que nós buscamos em um plano é que, tendo um cenário como esse, de uma emergência química, que a empresa adote práticas e decisões rápidas e eficientes para poder chegar no nosso objetivo em termos ambientais, que é minimizar impacto, né? Se eles adotam estratégias corretas, certamente haverá uma minimização do impacto da emergência. E como é que deve estar estruturado um plano de ação de emergência de acordo com a DD? Uma breve introdução, né, que seria o escopo do plano e os objetivos do plano, a caracterização do empreendimento, essa caracterização sendo bastante simples e objetiva, lembrando que uma caracterização mais robusta já foi feita no diagnóstico que está no PGR, portanto, aqui o que se precisa é uma característica bastante rápida do empreendimento. E depois já passar por uma estrutura organizacional. Como é que o plano está organizado dentro da concessionária, né? Então, nesse caso aqui, o plano vai ter um coordenador geral, né? Esse coordenador geral ele vai ter um coordenador de operações, que, por sua vez, está associado a equipes de comunicação, equipes de socorro médico e equipes de apoio operacional e intervenção. Cada concessão adota uma EOR, que é a tal da estrutura organizacional de resposta, a EOR, de forma diferenciada. Isso não há problema nenhum. O que é necessário é que ele nos informe como é que é essa EOR, como é que ela está estruturada e quais são as atribuições de cada um desses entes que fazem parte da EOR. Tá bem?
Eles têm que ter isso bastante dimensionado e implantado. Depois de estabelecida a EOR, ele vai então nos informar, ou informar no plano, quais são os cenários acidentais possíveis que ele vai identificar para o seu plano. E esse cenário acidental levantado, ele vai usar depois para os procedimentos de controle. Para cada cenário acidental que ele vai propor aqui, ele vai então, um pouco mais abaixo no plano, definir quais são as ações específicas para cada cenário acidental que ele levantou no plano. Depois de levantado os cenários acidentais, ele vai então partir para a parte de atendimento em si, iniciando pelo fluxograma de acionamento, uma vez que o acidente chegou, como é que a informação vai ser veiculada ao longo da empresa, para que essa informação seja repassada rapidamente e para quem tem que ser repassada. Então, no caso aqui, aconteceu um acidente com produto perigoso. Vai ser acionado o CCO, o Centro de Controle de Operações. Esse CCO, ele vai fazer uma avaliação inicial do acidente e vai acionar as equipes de atendimento, que são aqueles inspetores que vão no local para fazer a avaliação. Depois disso, vai ser feita uma inspeção no local. Esse inspetor de tráfego ele vai retornar as informações ao CCO, e se for um evento de porte e com necessidade, o CCO vai então startar as instituições públicas que vão se associar à emergência. Então, é no CCO que se dispara o acionamento da CETESB, o acionamento do Corpo de Bombeiros e de outras esferas competentes que também vão atuar no campo. Tá bem? Aí vão ser desempenhadas as ações de controle emergencial. Não só pela empresa, pela concessionária, como também pelas instituições que foram ao local. Tá bem? E esse modelo ele é retroalimentado enquanto não houver uma finalização ou uma restituição do acidente a condições normais. Tá bem? Então, no caso de uma das empresas, foi esse o fluxograma de acionamento. Depois disto, tem que existir um outro pacote de informações, que é a avaliação inicial da ocorrência. Geralmente, a concessionária é a primeira empresa que vai estar no local do acidente. É o primeiro no local, né? Devido ao tempo-resposta. Eles têm as bases próximas, eles têm as viaturas de apoio que estão correndo o traçado de forma ininterrupta. Os veículos dos inspetores de tráfego não ficam paradas, elas ficam andando pela rodovia. Então, tendo algum acidente, o CCO já comunica esse inspetor de tráfego que vai no local para tomar as primeiras providências. Então, é a concessionária ou o seu representante que geralmente é o primeiro que vai estar no local. E isso é importante, porque é a partir dele que as primeiras ações vão ser colocadas, né? Então, chegando no local, o que ele tem que fazer? Ele tem que manter uma distância segura, né? Verificar a existência de vítimas. Se for o caso, ele vai startar o socorro médico, tá bem? Depois disso, ele vai isolar a área, ele vai afastar as pessoas curiosas e vai isolar a área dentro de um raio determinado. Ele vai identificar o produto, ele estando seguro, distante do local, para ele não ser uma vítima, ele mesmo não ser uma vítima, e ele vai tentar identificar o produto, basicamente com a simbologia de risco do caminhão, né? Ele pode ter algum material de apoio, alguns manuais de apoio, que, como acho que muitos de vocês conhecem, que é o manual da Biquim, que ele pode fazer uma pesquisa nesse manual para obter informações mais refinadas sobre o produto. E vai entrar em contato com o seu CCO, Centro de Controle, para poder repassar todas as informações que ele obteve no momento. O CCO, por sua vez, vai receber essas informações e vai startar o acionamento das esferas competentes que também vão ao local para atuar. Então, vejam, o envolvimento do inspetor de tráfego da concessionária é muito importante,
porque através dele as ações podem começar bem feitas dentro de um tempo-resposta que se deseja. Tá bem? E isso tem que estar indicado no plano. E depois procedimentos de controle, né? O que fazer? Aqui eu separei um dos cenários acidentais possíveis. No caso aqui, o vazamento de pequeno porte de substância líquida. Dentre os procedimentos que devem ser feitos pela empresa, pela concessionária, eu vou frisar um deles: acionar o fechamento das caixas de contenção de produtos perigosos próximo ao local. O fechamento é realizado manualmente através dos agentes de tráfego. Então, vejam, dentre as ações que o inspetor de tráfego vai ter que ter para fazer o atendimento, ele tem que ter o conhecimento de que, próximo daquele local onde teve o acidente, existe uma caixa de contenção que ele pode chegar no local, fechar a caixa, ou seja, abrir a comporta para a caixa e fechar a comporta para o recurso hídrico, de modo que ele vai desviar o fluxo para a caixa. A ação dele aqui, sendo rápida e eficiente, ele vai minimizar a consequência. Tá bem? E, por fim, alguns anexos que o plano tem que ter, né? Aqui eu mostrei um anexo que é extremamente importante, que é a comunicação, né? A comunicação é um ponto sensível em qualquer plano. Se a comunicação não for bem feita, nós não vamos conseguir localizar algumas instituições, não vamos conseguir acionar essas instituições. Então aqui nós temos um anexo que mostra, por exemplo, os telefones de contato de instituições importantes que estão inseridas em algum plano, né? Então, socorro médico, como entrar em contato com pronto-socorros da região, né? Órgãos de apoio como Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar Ambiental, a Sabesp, no caso, seria a Sabesp aqui, o órgão gestor de água, o IPEM, no caso de ser um transporte de um material radioativo, né? A Biquim através da Proquímica, eles têm um plantão 24 horas que pode subsidiar informações químicas importantes. Agência, vejam, nós temos aqui um sistema linear, né, que é uma rodovia. Então, a rodovia, de acordo com a sua extensão, ela pode ter competências de várias agências ambientais. Então, nós temos também o cuidado de que eles tenham no plano os telefones de contato, não só do nosso centro de controle, mas também das agências ambientais que estão ao longo do traçado, né? Então, a agência de Guarulhos, a agência de Mogi das Cruzes, agências do ABC 1 e 2, e a Tatuapé, a Agência Ambiental do Tatuapé. Tá ok? E por aí vai, né? Eles têm que ter um anexo com todos esses contatos para poder fazer uma boa comunicação do acidente. E um outro anexo muito importante que a gente pode utilizar em campo são as retigráficas, né? As plantas retigráficas, que na verdade é um modo de mostrar a informação de forma pictográfica, através de desenhos, né? Então, ao longo da quilometragem, esses desenhos podem mostrar a presença de obras de arte, como pontes, viadutos, túneis, caixas de contenção, onde é que essas caixas estão localizadas, as drenagens da via, rios, né, cursos d'água que cruzam a rodovia, e também qual que é o caimento, o sentido de escoamento desses corpos d'água, né? Tudo isso aqui são informações importantes que estão registrados km a km ao longo do traçado e que pode nos dar informações importantes para fazer uma boa gestão na emergência. Tá bem? Então, vocês que estão aí nas agências e que estão aí na jurisdição daquelas empresas que eu mencionei anteriormente, e tiverem a necessidade de obtenção de informações, peçam para o inspetor de tráfego de campo que levem ao local esses planos para vocês poderem fazer uso juntamente com eles para obter informações importantes para gerenciar a emergência. Tá bem, pessoal? Cravado, Edson. Pessoal, eu agradeço muito a atenção da plateia presente e de vocês que estão aí nas agências nos acompanhando. Espero ter podido passar para vocês aí as informações gerais do conteúdo.
Lembrando que vocês podem acessar a DD através do link que eu passei anteriormente. Ficamos abertos aí a questionamentos futuros. Obrigado.